Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu trago um caloroso abraço da Igreja Batista Betel de Santa Rosa del Mondaí. Olha que nome grande, né? Lá no Paraguai. Eu estive lá na semana passada fazendo uma conferência e o pastor Dercy Arruda Vogler, esse nome é estrangeiro ali, é difícil, né? Mandou um abraço, a igreja mandou um abraço para todos vocês, e nós estamos felizes de estarmos de volta. Vocês ficaram com frio aqui, a gente também lá, porque ficou 1 grau à noite lá, foi bem complicado, e eu acho que eu estou com uma infecção de ouvido e garganta, eu herdei acho que de uma das noites lá que eu estava bem agasalhado, mas o frio ele decidiu ser um pouquinho mais forte. Nós tivemos ontem também uma programação com os casais muito especial. Quem não pôde ir perdeu, estava bem cheio lá o salão. Tínhamos acho que 25 casais, Cibele, isso, né? 23 casais, foi bem gostoso. O pessoal teve um tempo de comunhão, algumas declarações de amor ali, né? O pessoal se soltou um pouquinho, né? Alguns maridos tomaram coragem, outras mulheres também, esposas ali também tomaram a frente até dos maridos e abriram o coração ali para os esposos. Foi um tempo muito especial, né? E também tivemos a escola bíblica dominical. Como igreja nós estamos tentando fazer a nossa parte, mas se tem uma coisa que a gente tem aprendido, é que crianças não se locomovem sozinhas das suas casas para a igreja. Elas precisam dos seus pais. E como igreja nós precisamos nos próximos 10 anos formar uma geração diferente, uma geração que conhece a Bíblia, uma geração que não é vazia de conteúdo bíblico. Para isso acontecer, a escola dominical ela precisa ser fortalecida. E talvez você vai dizer assim: pastor, já sei. Você vai falar que hoje talvez eu não tenha vindo. Talvez você não compreendeu que estar na escola bíblica dominical não tem a ver com uma programação, tem a ver com um estilo de vida, em que você adota a decisão no teu coração de que a Bíblia é importante dentro da tua casa, de que ela é importante para o teu coração e para o coração das pessoas. Quantos jovens de 18 a 30 anos nós temos aqui hoje? Levanta a mão, sim, rapidinho no seu lugar. Eu tinha preparado uma aula sobre o Espírito Santo hoje para dar para vocês. Eu participei da aula dos adultos aqui. Eu fiquei aqui porque não veio nenhum jovem na escola dominical hoje. Tinha 2 adolescentes. Tinha um junior. Aí, papai e mamãe, chora não o dia que seu filho começar a se perder por aí. Porque não vai adiantar, já foi. Ah, pastor, tem a Fórmula 1... Eu sei que você ganha muito dinheiro com a Fórmula 1, eles pagam teu salário, as tuas contas. Eu sei que tem o esporte espetacular, eu sei que tem um monte de coisa bacana. Mas você tem seus filhos, você tem tua família. E eu acho que você tem que começar a observar um pouco mais isso como cristão. Valorizar o que Deus quer fazer na vida dos teus filhos, porque daqui a pouco não dá mais tempo. Daqui a pouco passou. Estar aqui no culto, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Porque são 2 horas talvez. Aquela ideia do dia do Senhor já não existe faz tempo, né? Aquela coisa do domingo, o dia do Senhor. Eu acho que a gente tem que rever um pouco, né? Parece que a gente coloca Deus na nossa agenda. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho para Deus hoje, no domingo. E o resto da semana então nem se fala. Eu acho que mudança de comportamento, de postura. A Igreja Batista Independente Pedra Viva precisa mudar de atitude. Eu falei para o Marcelo, a gente só pode terminar os próximos eventos de casais às 7 horas da noite, o pessoal dormir e conseguir vir no outro dia. Porque acabou ontem, era 9 horas, né? Eu sei que eu cheguei às 10 em casa, 10 e pouquinho, 11. Tudo bem, a gente fala, é difícil, eu não tive vontade de acordar também, mas era 15 para 7, eu levantei para ler a Bíblia e para me preparar para vir para a igreja. Eu acho que você tem que entender que isso é importante para a tua família. Se você não entender, você vai continuar vindo aos cultos, não vai mudar nada. O culto vai continuar dentro do horário,
você vai bater teu cartão com Deus, como diz o outro lá, você vai picar o cartão. Só que nas questões eternas, bater cartão não resolve muito. O que resolve são as nossas decisões. Então, eu digo que a minha espiritualidade ela é medida à importância que eu dou para a Bíblia. Então, eu valorizo muito as pessoas naquilo que elas dão importância para a palavra de Deus. Porque as outras coisas a gente faz de fato, e é normal. Eu preciso que a igreja se comprometa mais, se engaje mais. Pastor, eu sou obrigado a vir? Não é, mas eu tenho a obrigação de chamar a atenção da igreja como pastor. Porque o dia que eu me acomodar com isso aqui, meus irmãos, é mais fácil eu pegar minha mala e seguir para pregar numa outra cidade. Porque eu não posso me contentar com uma igreja que só vem no culto. Jamais. E o dia que vocês esperarem isso do pastor, o pastor está errado aqui. Eu quero uma igreja atuante, uma igreja vibrante, uma igreja que aprende a Bíblia, pratica a Bíblia e vive a palavra de Deus lá fora. Eu quero isso para a igreja. Menos do que isso para mim é mediocridade. E eu não me acostumo com esse tipo de coisa. Então eu quero da igreja a mesma coisa que aos poucos eu estou tentando ser, um melhor cristão. E essa é a palavra pastoral para os irmãos. Você quer ser levado a sério no reino de Deus? Comece cada vez mais a levar a sério as coisas que Deus está propondo para o teu coração. E você vai ver como é diferente. Hoje a gente tinha talvez umas 15 pessoas aqui na escola dominical. 15, 20 aqui na classe. Eu fiquei preocupado. Porque são os futuros líderes que eu estou querendo treinar aqui na igreja. E é uma liderança que está ficando bem escassa. Eu não vou fazer curso de treinamento para liderança aqui na igreja. Porque em curso todo mundo vem. Eu quero ver no dia a dia da igreja como que os futuros líderes vão se comportar. O que é importante para esses líderes. Então, meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos e os nossos corações. Porque Jesus está voltando. E a gente precisa estar muito atento a isso. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Meus irmãos, Deus me deu uma palavra para esse final de semana, e eu quero deixar com você porque ela falou muito ao meu coração, ela chacoalhou meu coração, literalmente. Versículos 4 e 5 diz: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Esse mês de junho agora nós estamos falando sobre reconstruir o amor a Deus, ao próximo, a nós mesmos, de uma forma geral, reconstruirmos o amor nas nossas vidas. Por que reconstruir o amor? Porque amor, meu irmão, não é sentimento, amor é decisão. Então você reconstrói se você quer. Se o amor não está sendo pleno na tua vida, você precisa decidir que ele se torne pleno, que ele se torne da maneira como Deus deseja que ele realmente seja para você. E aí, pensando um pouco nesse texto, nós vemos Jesus falando de uma maneira muito direta as 7 igrejas ali do Apocalipse, da Ásia, né, que estão ali escritas no Apocalipse. E cada igreja parece que Jesus ele nota algo específico. E é interessante porque nesse momento da fala de Jesus, e apesar que eu posso me dar ao luxo de tentar entender que essa palavra ela pode se expressar em todas as igrejas ali, não dá para dizer Tiatira era uma coisa, Esmirna é outra. Claro que naquele momento a palavra se aplicou de uma forma muito específica, mas é interessante porque aqueles comportamentos que Jesus destaca, eles vão, parece que acontecendo de uma forma muito mesclada no dia a dia nosso hoje. Os tempos são outros. Então pode ser que Filadélfia, que recebeu nota praticamente 9,5 ali em Apocalipse, hoje já não receberia mais. Pode ser que Laodiceia no meio do caminho se arrependeu e se tornou uma igreja mais relevante. Pode ser que Esmirna mudou alguns passos que ela estava tendo. Pode ser que Tiatira também entendeu que a melhor decisão não era a que eles estavam tomando antes. Ou seja,
Apocalipse, principalmente a carta às 7 igrejas, são sinais, são alertas de Deus, são alto-falantes de Deus para os nossos dias, para que a igreja não durma na sua espiritualidade, para que ela não durma no seu comodismo, para que ela não durma na sua futilidade de viver para si mesmo. E olha que interessante, aqui nesse momento, a igreja alvo desta palavra de Jesus foi a igreja de Éfeso. E aí eu quero fazer uma leitura com você. Eu já estou numa fase legal que quando eu não trago o meu tablet, que a letra é maior, eu tenho que trazer para perto assim, né? Preciso trocar acho que a lente do meu óculos. Mas ela diz assim: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os candelabros de ouro. Aí Jesus começa a dizer agora: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Se eu olhar para o que Jesus está falando nesses primeiros versos, eu vou dizer assim: meu Deus, a igreja de Éfeso é uma igreja modelo, é uma igreja estruturada, é uma igreja perseverante, uma igreja perseguida, mas que permanece firmada, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que prossegue. Então o que está acontecendo de errado com Éfeso? E o que pode estar acontecendo de errado comigo e com você? A igreja de Éfeso entrou no piloto automático. A igreja de Éfeso se acostumou com tudo aquilo que ela fazia. E quer que eu diga uma coisa para você com muito carinho? Muitas vezes nós estamos no piloto automático. Você está no piloto automático do pequeno grupo, toda semana eu estou lá. Você está no piloto automático do culto. Você pode estar no piloto automático até da escola bíblica, quando você vem sem a motivação certa. Você pode estar no piloto automático até da oração durante a semana, porque você vai se sentir cobrado de Deus se você não fizer determinadas coisas. Tudo que fazemos precisa ser para o Senhor. Qualquer coisa que você começar a fazer e que o teu coração não estiver claro diante de Deus, uma decisão de que você está ali para adorar o Senhor, você não deve fazer. Pastor, se eu não tiver com meu coração para adorar a Deus, para vir na escola dominical, eu estou livre então? Faça essa avaliação do teu coração. Se for por obrigação, não perca seu tempo. Agora, talvez o que a igreja precisa fazer, eu e você e cada um de nós aqui nessa cidade, é começarmos a avaliar se nós não estamos sendo cristãos no piloto automático, que estão acostumados à rotina da vida cristã. E rotina é um negócio engraçado, porque você se acostuma a qualquer ambiente. O ser humano é, talvez aí entre todos os seres criados, e lógico que a gente se destaca por termos a capacidade de cognição, nós pensamos, nós tomamos decisões e assim por diante, não somos simplesmente instintivos. É interessante porque nós temos facilidade de nos adaptar a qualquer realidade diferente. Ou seja, você está num tempo de verão, está calor, de repente muda a estação. O que você tem que fazer nos primeiros dias é difícil, você começa a colocar mais roupa, você começa a colocar uns casacos a mais, mas passou a primeira semana, praticamente você já está adaptado ao novo contexto, como eu estou vendo os irmãos aqui, um casaco, com uma blusa ou um cachecol, uma roupa mais quente, porque os dias estão um pouco mais frios agora. Mas no começo do ano a gente estava aí com 27, 28 graus, às vezes uns dias à noite. Hoje talvez esteja aí fora uns 16, 17. Então olha como o tempo muda, e a gente se acostuma. E vai chegar em setembro, outubro mais ou menos, aí nós vamos começar a ver menos o frio e um tempo um pouco mais ameno, e nós vamos nos acostumar a isso. O ser humano tem essa capacidade. Agora, é interessante porque nós temos que tomar um grande cuidado para que na vida cristã isso não seja algo nocivo. Porque é bom eu me acostumar quando me faz bem. Então eu vou me acostumar a ler a Bíblia porque a Bíblia me edifica. Então eu vou tornar aquilo um bom hábito. Eu vou me acostumar a orar mais porque
vai me aproximar cada vez mais do Senhor. Então essas coisas, nós nos acostumarmos é muito bom. Agora, ao mesmo tempo, também certos costumes podem nos fazer muito mal. E o apóstolo Paulo inclusive diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Aquela ideia do diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és, não é bem isso, mas é parecido com isso. Porque dependendo da tua personalidade, quem andar do teu lado vai te influenciar e não o contrário. Então, se alguém começa a dizer para você, olha, eu estou vivendo um tempo novo na minha vida com Deus, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu tenho jejuado mais, eu tenho trabalhado para missões, eu estou me desenvolvendo em algumas áreas, e aí parece que você começa a ser influenciado por aquela pessoa que está tendo um ritmo de vida diferente. Agora o oposto é verdadeiro, quando a pessoa diz, eu estou desencanado, todas essas coisas, ó, tantos anos que eu fiz tanta coisa para Deus, e na verdade eu quero te fazer um alerta, não foi para Deus coisa nenhuma, porque se você parou, então tem alguma coisa errada, porque o que é para Deus permanece, e prevalece, e continua. Então se você fez para Deus, alguma coisa está errada, porque tudo que fazemos para o Senhor continua. Ah, pastor, mas eu já fiz tanta coisa para Deus, se você soubesse, mas agora eu dei um stop. Meu irmão, não tem stop com Deus. A vida cristã é uma vida contínua. Você pode ter momentos de Pedro, onde você passa por certas crises, mas logo você tem um período de restauração. Agora viver no stop, Senhor, deixa eu curtir a minha deprê espiritual aqui. Na verdade é uma desculpa que a gente usa, é um refúgio que a gente se utiliza para não encarar a realidade dos fatos, que Deus nos quer fazendo a diferença na vida dos outros, que Deus nos quer buscando mais a Ele. E a ideia da gente humanizar mais o nosso pensamento, às vezes age de forma contrária. Por quê? Eu gosto bastante de humanizar a realidade. Então, por exemplo, eu me considero uma pessoa com limitações, e que eu também sou pecador igual você é pecador. Então, nesse sentido que eu digo que a gente tem que se humanizar, a gente tem que compreender as nossas dificuldades e limitações, mas nós não podemos viver nos desculpando por causa delas, porque o ser humano tem uma capacidade surpreendente de crescer e de mudar a sua vida quando ele toma uma decisão diante de Deus. Então você pega a pessoa mais esdrúxula da face da terra, a pessoa mais distante de todas as coisas, e essa pessoa com Deus, ela se torna um dos maiores referenciais. O endemoniado gadareno é um exemplo disso. Era um cara excluído, era um cara que não tinha nada e nem ninguém, estava longe da família, ele não tinha nada de bom em volta dele, só que de fato, sem ele saber, tinha algo maravilhoso chegando para ele, que era a presença de Jesus. Jesus chegou lá, mudou a vida do gadareno, libertou ele voltou para casa, pregou o evangelho para a família, pregou o evangelho nas 10 cidades em volta dele, e o nome desse cara não é conhecido, mas a história dele e o apelido dele ficaram na Bíblia, e faz mais de 2000 anos que essa história é compartilhada. Um cara teve uma vida transformada, e ele não ficou dizendo para Jesus, Senhor, sabe por que eu não saio daqui? Porque os demônios são muito maus. Não, ele falou assim, Jesus, eu queria ir contigo. Ele falou, não, você vai voltar para tua casa e vai pregar lá. E ele foi, ele não ficou lá. Eu queria tanto estar lá com Jesus, está vendo? Jesus não me ama, porque eu tinha tanta coisa para fazer para Jesus, mas Jesus me deixou de lado, ele não deixou subir no barco. Meu irmão, você tem que mudar a postura, a maneira como você enxerga as coisas do Evangelho. O Evangelho é avanço, não é retrocesso e tampouco parada. Muitas vezes você está vendo a vida cristã passar, só que você está ficando para trás, porque toda vez que eu paro, eu já estou ficando para trás, porque o Evangelho ele prossegue. A igreja ela não para, a igreja avança. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja, porque é uma força motriz. A igreja está sempre em frente, porque a igreja ela não caminha por causa de homens, ela caminha por causa da graça de Deus. Apesar dos homens, Deus continua conduzindo a igreja dele da maneira como ele deseja, apesar de mim e de você. E toda essa introdução para dizer o seguinte: todo esse comodismo, toda essa sensação de que está tudo bem, e que não está nada bem coisa nenhuma, porque se tivesse tudo bem a gente estava no céu já. Para de se enganar com esse negócio que está tudo bem na tua vida, não está, e nem na minha, tão pouco. Deus não está contente com tudo que você está vivendo. Se Ele tivesse, você teria o nome de Enoque ou de Elias talvez.
e já teria vindo uma carruagem de fogo para te arrebatar. Não está nada bem com você e nem comigo. E nós temos que crescer. E o tema da mensagem é: reconstrua o primeiro amor. E por que o primeiro amor é importante, não o amor em si, o que eu vivo hoje? Porque o primeiro amor teve um significado muito especial na vida de todo cristão. O primeiro amor é a primeira experiência que cada um de nós já teve com Jesus, quando nós entregamos o nosso coração para Ele, quando nós abrimos o nosso coração e recebemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. E sabe de uma coisa? O primeiro amor é uma experiência única. Você não pode viver dois primeiros amor, ou dois primeiros amores. Você só pode viver um primeiro amor. E se você já o viveu, e ele adormeceu, ou se perdeu, então você não pode ter novamente o primeiro amor. Você precisa reconstruir aquilo que estava perdido, ou aquilo que estava destruído, aquilo que estava abalado. E eu vou agora, de forma bem prática, acredito eu aqui, desenvolver com você alguns pensamentos, porque depois eu quero orar por você, e estou muito incomodado com essa parte, de orar pela sua vida e pela minha própria vida. Primeira coisa, esse processo de reconstrução do amor, ou do primeiro amor, mais especificamente nessa noite, é que nós precisamos deixar o primeiro amor, ou deixar o primeiro amor, é uma decisão pessoal. E nós precisamos entender uma coisa aqui. Eu tenho ouvido bastante pessoas, inclusive eu ouvi uma pessoa pregando esses dias agora aí, e eu não concordei muito com essa colocação, apesar que eu sei que ela existe. Disse assim: tem muita gente ferida lá fora. As igrejas ferem as pessoas. E eu penso o seguinte: a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é do Cristo. A igreja não fere. Partes do corpo estão cometendo erros e estão desviando da sua finalidade. Mas Cristo não fere pessoas. Ele é a igreja. Nós somos o corpo dele. Nós fazemos parte dessa edificação. Mas quem que Paulo diz que é o cabeça desse negócio? É Cristo. Então não é a igreja que faz isso. Nós rotulamos a instituição de uma forma muito errônea, porque não somos representantes íntegros no sentido lato da palavra. Ó, a igreja do Cristo está ferindo as pessoas. Não. Membros do corpo, fora do propósito inicial que o Senhor da igreja estabeleceu para cada um deles, estão agindo de maneira errada, fora da visão de Deus, da palavra de Deus, e estão sim então cometendo erros. Mas a igreja, ela não pode errar. A igreja de Cristo, ela não pode cometer erros, porque o dirigente da igreja, o presidente da igreja não é o Ângelo, é o Cristo. Nesse sentido, a questão organizacional é outra história, mas no âmbito reino de Deus, o presidente da igreja se chama Senhor Jesus Cristo e não tem eleição, porque Ele comprou o cargo dele com o sangue que Ele derramou na cruz pela humanidade. E ninguém tira Jesus da presidência dessa igreja. Ele é o presidente da igreja em todo o mundo. Agora, por que eu digo que eu não concordo muito com essa expressão? Quem aqui já foi massacrado aí por gente aí mal intencionada ou fora do foco? Quem já sofreu aí, por causa do evangelho? Não do evangelho não, desculpa, estou usando a expressão errada. Quem já sofreu por causa de gente desfocada aí? Levanta a mão aí. Eu também já. Sabe o que acontece? Eu já levei tanta bordoada, eu já fui tão injustiçado. Eu vou te contar um caso só. Eu era novo convertido, eu tinha 20 anos de idade. Eu e a Márcia nos casamos. Ela tinha 21, eu tinha 20. Eu tinha acabado de fazer 20 anos e me casei. Irmãos mais velhos da igreja lá em São Paulo, quem sabe eles escutam essa pregação e se arrependam, porque eles nunca vieram pedir perdão. Eu não preciso disso. Mas quem sabe eles se arrependam desse pecado. Eles disseram que a Márcia estava grávida, por isso que a gente estava casando em 7 meses, que a gente estava em pecado.
porque ela estava grávida. Só que a Letícia nasceu 2 anos depois. Esse foi uma que eu levei. Eu teria mais umas 10 para contar para você aqui, para você ficar chorando. Mas sabe de uma coisa? Para quem é que eu canto? Para quem é que eu oro? Para quem é que eu contribuo? Quem foi que morreu na cruz por mim? Então, meu irmão, por isso que eu digo que nessa parte o argumento é fiado, é sem sentido. Ah, a igreja me feriu, eu estou ferido. Meu irmão, você olhou para a pessoa errada. Você olhou para o lugar errado. Porque se eu fosse olhar para as pessoas, eu não era mais pastor. Se eu fosse olhar para o erro das pessoas, eu não estava mais pregando o evangelho. Agora eu olho para alguém que nunca me decepciona. Eu oro para alguém que sempre está me ouvindo. Eu busco alguém que prometeu estar do meu lado todos os dias. E esse alguém nunca me decepciona, porque esse alguém é Jesus Cristo. Agora, por isso que eu não vou me decepcionar. Agora, eu não estou condenando você por ficar chateado. Quantas vezes eu chorei? Por ser enganado. Pastor, mas pessoas de igreja mentiram. Mentiram, meu irmão, sabe por quê? Desde que Judas, que era o cara que cuidava das finanças de Jesus, estava ali, e ele fez o que fez e vendeu Jesus, meu irmão, qualquer pessoa que estiver dentro da igreja não pode ser uma referência nata para você, de que nunca vai acontecer nada de errado, porque a pessoa que está do teu lado aí pode te apunhalar um dia, como eu também, porque você é de carne e osso, você tem sangue na tua veia, você tem a natureza do pecado em você, e eu também tenho. Então, quando você olha demais para os outros, você está fazendo 2 coisas. Ou você está decidindo olhar mais os problemas dos outros para se esconder dos seus próprios problemas e não querer resolvê-los, ou você ainda não entendeu que para quem você precisa olhar diretamente no teu coração todos os dias. Aí eu vou usar a frase do Facebook, meu irmão, para com esse mimimi que estão te ferindo. Eu escutei um pastor meia hora falando, ele não saía do ponto, eu pensei, o que ele quer chegar com essa história? E o duro é que ele não chegou em lugar nenhum. E eu escutei ele meia hora falar sobre agora, está buscando agora uma igreja só de desviados, porque essas pessoas não são amadas pela igreja. Mas ele não é igreja? Então o que está acontecendo? Tem uma coisa errada. Meu irmão, nós temos que ensinar as pessoas a olhar para Jesus. Sabe o que é mais interessante em Apocalipse? Nas 7 igrejas, nas cartas. Como que começa a carta? E aí, quem acertar vai ganhar um caldo hoje, que a pastora Sueli fez. E eu vou falar como é que é. É de batata? De mandioca, no é isso aí. Não é no Camboja não, é no Cambodjã. Tá vendo? O negócio é chique. Como que começa? Todas as cartas. Ó, teve uns 15 que falaram, eu vou escolher quem vai pagar agora. Começa dizendo ao anjo da igreja. Primeira lambada vem na orelha dos pastores, porque eles têm que conduzir o rebanho do jeito certo. Mas só que não é só o pastor que tem que dar conta com Deus. Todo mundo responde pela sua vida diante do Criador. Tem crente que diz assim, o pastor vai dar conta com Deus do que ele está fazendo. Lógico que vai, mas você também vai. Bobinho você de pensar que só um é que paga a conta. Todo mundo vai ter que prestar conta diante de Deus das suas ações. Paulo fala isso. Todos nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo, para apresentarmos as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. E aí olha que interessante. Quando nós falamos sobre isso, nós precisamos entender algo mais legal ainda. E Jesus começa dizendo então, escreva ao anjo da igreja. Agora como é que ele termina dizendo todas as cartas? E aí? Como é que acabam essas 7 cartas? Marciano ganhou, escutei ele primeiro. Quem tem ouvidos ouça. O Estevão vai pagar para você um caldo. Deus te abençoe, Estevão. Continue usando a tua vida. Olha que só estou no primeiro ponto. Tem mais 3 para achar outras pessoas para ofertar. A gente precisa ser generoso, gente. Isso é uma benção. Tem bastante caldo, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele pode ser você ou eu. O duro é que a gente faz, sabe o quê?
Sabe como é que a gente faz com aquele? Eu tenho certeza que você nunca fez isso, por isso que eu vou falar. Ai, pastor, que pena que o fulano de tal não veio hoje aqui na igreja. Essa pregação era para ele. Como a gente é sem vergonha, né? Eu estou falando a gente para você não se sentir tão ofendido. Eu estou me colocando no meio do negócio também. Quantas vezes eu pensei, por que o fulano de tal não estava aqui hoje? Ia ser tão bom para ele. Meu irmão, quem tiver ouvido tem que ouvir. Se o cara está aqui ou não está, o problema é dele com Deus. Mas eu estou aqui, você está aqui. E o negócio é o seguinte: deixar o primeiro amor é decisão pessoal. Não culpo ninguém por você ter se afastado de Jesus. É o primeiro passo para você reconstruir o primeiro amor. É você entender que a decisão de se afastar de Jesus foi tua, não foi das pessoas. Sabe o que eu mais ouço de pessoas afastadas da presença de Deus? Eu me afastei por causa de pessoas. E eu sempre digo para a pessoa, e não é jargão isso aí não, é porque eu acredito nisso. Você olhou para a pessoa errada. Comece a olhar para a pessoa certa, que você nunca mais se afasta. Olha para Jesus, que você nunca vai se decepcionar. Ah, pastor, mas olha a cor de camisa que você usa. Olha o jeito que você anda, pastor. Olha como você fala. Olha os irmãos da igreja lá. Ah, olha isso ali. Meu irmão, para de olhar para isso aí, meu irmão. Pega a tua Bíblia, adora a Deus. Canta para Jesus. Convida o povo para vir na igreja. Fala do amor de Jesus para as pessoas. Para de se preocupar com questões que o diabo muitas vezes tem semeado no teu coração e no meu. Porque a gente olha mais problema do que solução. E a solução já está clara na Bíblia. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Está tão fácil. Só que a gente dificulta. Só que a gente fala, pastor, mas a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. E nós vamos ter mesmo, já está dito lá. Mas você vai valorizar o caminho, a verdade e a vida ou as aflições? As aflições você já tem. O caminho, a verdade e a vida, você tem que prosseguir nele para chegar até o final. Então, a primeira coisa, meu irmão, reconheça. Se o primeiro amor dormiu aí no teu coração, reconheça. Não foi culpa de ninguém. Você olhou para o lado errado. E eu não estou dizendo que a culpa é sua. Eu estou dizendo que no momento da sua vida você tomou uma decisão diferente da que você deveria ter tomado. Você olhou para o lugar errado, para a pessoa errada, e você se decepcionou. Mas entenda que a decisão foi sua. Porque Hebreus não ensina a olhar para pessoas. O que o autor aos Hebreus diz? Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhos fitos. Você tem que fixar o olhar. Você tem que manter o teu olhar. Ai, pastor, mas as pessoas elas acabam tendo pessoas como referência. Pare, isso é conversa fiada. Você pode ter pessoa como referência para exemplo bom. Não fica pegando atitude ruim, porque você também tem. Agora, se eu vejo uma coisa legal que o Newton faz, eu vou copiar, não tem problema. Se eu tenho uma coisa legal que o Ângelo faz, eu vou copiar. Agora, a nossa tendência não é falar das coisas boas que as pessoas fazem. Pode ver, a gente normalmente está enaltecendo os defeitos das pessoas e não as virtudes delas. A gente só olha os erros que as pessoas cometem. E a gente tem que mudar a postura. Eu não estou dizendo que você não tenha que avaliar erros, até para que você não cometa eles. Mas você não deve julgar a pessoa pelos erros que ela comete. Você deve caminhar e dizer para Deus que tome conta daquela situação. E olha que eu sou tentado a julgar a gente, hein? Olha como eu sou tentado. E eu acredito que você também seja. Porque nós somos seres humanos, nós somos voltados até essa coisa de carnalidade, de querer ficar cuidando da vida dos outros, de querer ser melhor do que os outros, de apontar o defeito dos outros. Gente, isso aí é sério. Você sabia que a maioria dos defeitos que você aponta nas pessoas, você os tem? Você só não tem coragem de admitir que você tem e você não quer olhar para eles? É verdade. Quando você diz, porque tem gente que nem é assim, tem gente que é assado, não sei o quê. Faz uma análise legal assim, sem ninguém olhar muito para você, e veja se você não pensa direto nessas coisas. Talvez você só não verbalize, mas você pode ter certeza que você sente muita coisa que você talvez está externando para os outros. Então, meu irmão, a decisão é tua. Você foi chamado por Jesus para olhar para o alvo, para olhar para frente. Por isso que Paulo fala lá em Filipenses: por isso, deixo as coisas que para trás ficam, olhando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Paulo tem um alvo, Paulo tem uma meta, Paulo tem algo muito claro no coração dele que precisa ser seguido. E ele vai fazer isso. Então, meu irmão, a decisão foi sua e minha também, e nós devemos manter. E por que eu digo que a decisão é nossa? Apocalipse 2:4. O que Jesus fala para a igreja?
Você abandonou o primeiro amor. Só que dá a ideia de indivíduo. Não é simplesmente um coletivo. Pode ser no coletivo, mas pode ser no individual. Agora olha que interessante. Por que a gente faz isso às vezes? A Bíblia explica. Por que a gente toma decisões? Por que às vezes a gente olha para o lugar errado? Provérbios 14, 12. Vamos ler junto aí? Enquanto eu tomo água. 1, 2, 3. Meu irmão, o que tem mais gente é com conceito pré-definido e cheio da razão. É o que eu mais vejo. Os senhores da razão, os senhores da verdade. Meu irmão, a única verdade que tem para a tua vida e para mim é a Bíblia. Está cheio de gente com filosofia de vida. Não, porque eu acredito assim, porque a gente tem que ser assim, porque tem que fazer assim. Meu irmão, você tem que ver o que a Bíblia fala sobre isso e você tem que viver por isso. E acabou. Para de perder seu tempo em questões que são meramente humanas, porque a Bíblia diz que esses caminhos que nos parecem certos, a gente já sabe onde vai dar. Quem aqui, sem ter medo de ser feliz, já quebrou a cabeça alguma vez aí porque foi teimoso? Tirando eu. Nossa, pouca gente, eu achei que tinha mais gente aqui que já errou na vida. Mas tudo bem, não estou querendo julgar você, pelo contrário, eu acredito que você talvez não tenha tanta oportunidade de errar quanto eu. Estou brincando. Mas é o seguinte, o nosso grande problema é que nós sempre queremos ter razão. A maior parte das brigas de família, de casamento, de vida cristã entre irmãos em Cristo, é porque alguém quer estar certo. Pode ver. Toda vez que aconteceu algum problema em volta de você, 90% das vezes alguém quis ter a razão. E alguém quis dizer para você que você estava errado. E aí você mordeu a chumbada e você falou, não aceito, não admito isso. Quem é ele para dizer isso para mim, para se intrometer na minha vida, porque não tem esse direito, e papapá, pipipi, pipipi. E aí, acabou a história. Sempre o negócio é estar certo. E o negócio de estar certo é isso aqui, ó. Tem coisa que a gente pensa que tem razão. Não, pastor não está com nada. Aqueles irmãos da liderança lá não entendem nada. Se eles vissem a igreja como eu enxergo, a igreja já tinha mudado completamente, meu irmão. Você tem que ver se foi Deus que te mostrou. Se foi, Ele vai mostrar para o resto. Agora, e se não foi Deus que te mostrou? Você já parou para pensar nessa possibilidade? Que talvez você não tenha uma revelação clara do Espírito Santo? Que talvez você nem foi liberto ainda e você ainda está com um demônio possuindo o teu corpo. Olha bem o que eu vou falar, hein? O cara vem na igreja. Eu já expulsei demônios de pessoas que estavam há 15 anos membros da igreja. Em outra cidade. Então eu estou falando com conhecimento de causa. A pessoa tinha visões e revelações do céu e vinha contar. E toda vez a visão dela é que a igreja fazia uma assembleia lá em Botucatu para me mandar embora. Toda vez. Pastor, tive um sonho, revelação com você. Daí vinha. Você fala, não pastor, isso é história. Eu tenho no meu Facebook isso aqui no Messenger lá. Graças a Deus que fica gravado lá. Todas as revelações que ela contava para mim. Só que passou um tempo lá, eu fui orar por ela e pelo marido dela. E a moça caiu endemoniada. E não foi só um que saiu lá, tinha umas par lá. Saí em ordem lá para não dar congestionamento. Mas e as visões e as revelações? E os achismos? E as coisas que tinha que fazer na igreja que Deus mostrava para ela? O errado era eu. Então, meu irmão, tem coisa que se você entende que Deus te falou, sabe o que você tem que fazer? Coloca no altar de Deus. E Deus vai te mostrar a hora certa de você compartilhar. Se é de Deus, vai prosperar. Se é de Deus, vai permanecer. Se é de Deus, vai funcionar. Se é de Deus, vai dar certo. Agora você tem que parar de achismo e ir para aquilo que Deus realmente tem para você. E essa pergunta você tem que fazer para o Senhor. Senhor, isso aí que eu estou achando aqui é da minha cabeça ou é do Senhor, é do Teu Espírito Santo? Se for do Teu Espírito Santo, então confirma para que eu possa ter uma vida totalmente diferente no Teu altar. Segundo lugar, para reconstruir o primeiro amor, nós precisamos examinar nossas falhas, e isso faz parte do processo de reconstrução. Outra parte do texto que diz, Apocalipse 2:5, lembre-se de onde caiu. Você tem que se lembrar. Não são as pessoas que têm que lembrar para você onde você caiu, onde foram os teus erros, onde foram as tuas decisões erradas. E olha que esse texto ele tem uma sequência. Primeiro Jesus fala, você abandonou.
E se você abandonou, então agora você precisa se lembrar de onde você caiu. O que fez você abandonar o primeiro amor? Você precisa trazer a memória. Não é regressão, não é essas coisas não. Estou falando assim, você precisa trazer a memória assim, ó. Tem uma pessoa que me disse outro dia: pastor, eu não me lembro quando eu me desviei. E olha que interessante essa resposta que a pessoa, essa colocação que essa pessoa fez. Sabe por quê? Porque de fato, você não toma uma decisão assim, tipo, hoje, dia 19 de junho de 2016, hashtag, partiu, desviou da igreja. Publiquei no Face, se sentindo determinado, estou desviado de Jesus. Você não faz isso. O seu processo de afastamento, ele pode durar meses ou até anos, até que ele se concretize numa decisão de você não mais pisar dentro de uma igreja. Porque ninguém se desvia do dia para a noite. Só que normalmente a gente tem a ideia, a gente concebe a ideia de que a gente se desviou num processo. Foi indo, e na verdade, meu irmão, não foi desse jeito. E eu garanto para você que não foi. Teve todo um processo acontecendo na tua vida. E você precisa rever, se lembrar aonde foi a tua queda. Quais foram as concessões que você fez? O que você deixou entrar na tua casa para a tua fé começar a se esfriar? Quais foram as tuas decisões pessoais, sociais, financeiras, para que a tua vida começasse a ter um deslocamento diferente daquilo que Deus estabeleceu para você viver? Você precisa se lembrar disso. Pastor, mas eu não me lembro. Meu irmão, se tem uma coisa que eu sei que o Espírito Santo faz todo dia, é você dobrar teu joelho e falar assim: Espírito Santo, me lembra o que não está bom na minha vida. Meu irmão, pode pegar, não pega uma folha, pega um caderno de 400 páginas e já deixa do lado, porque Ele vai te lembrar. Ele vai me lembrar. Rubinho, você foi negligente nisso, você deixou de me buscar nesse período, você deu mais valor para as outras coisas do que para mim, assim. E aí você vai ver o tanto de coisa que você deixou se amontoar dentro do teu coração. E olha que às vezes não é pouco. Lucas capítulo 15, 8 e 9. Por que a gente tem que lembrar? Olha aqui, eu tentei fazer esse link nesse texto, eu achei legal. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu quero pregar sobre esse texto um dia aqui. Eu acho ele muito legal, porque existem vários processos na busca da dracma perdida. O próprio texto ele já sugere, né? Dá para dividir. Você que gosta de montar pregação aqui, meu irmão, ó, você pega aqui, ó, ela tinha uma quantidade, então ela tinha valores, ela tinha princípios, mas ela perdeu, ou seja, ela deixou de cuidar. Num determinado momento da sua vida, cuidar daquele bem não se tornou mais a sua prioridade, a sua questão mais importante. Então algo se perdeu. E aí quando alguma coisa se perde, quando são destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? O justo pode fazer isso aqui, ó. Perdeu uma delas, mas é o que fez? Acendeu a candeia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aí, seminaristas, ó, começa a montar pregação aqui, ó. É rápido, tá vendo? Como é que é? Eu estou montando agora aqui, ó. Não acende uma candeia, varre a casa. Por quê? Muita sujeira que a vida vai nos proporcionando. Eu não faço isso normalmente não, tá, irmãos? Eu estou me arriscando aqui. Varre a casa, começa a tirar a sujeira, começa a limpar o que não está legal. E normalmente a gente joga para baixo do tapete aquilo que a gente não está com vontade de mexer. É igual a história de quem tem medo de demônio, e quando o demônio passa na frente do teu quarto lá, você sente que o negócio está ruim, em vez de você levantar e falar: em nome de Jesus, sai daqui, você vai lá e cobre a cabeça e fala: Jesus, tira isso daqui, por favor, eu não quero mais ver isso aqui, por favor, Jesus. Sei que você nunca fez isso, só uma pessoa que eu conheço. Aí ele diz o que, ó? E procura. O que diz o texto ali? A palavra? Começa a dar mais valor para aquilo de novo. O que a fez perder agora vai fazê-la encontrar, porque agora ela vai redobrar a sua atenção naquilo que antes estava perdido. E por fim ele termina dizendo o quê? E quando encontra, faz festa. Pastor, mas esse texto fala de salvação. Fala também, meu irmão, mas olha que aplicação legal que você pode fazer, só dentro de uma ideia aqui, sobre a gente examinar, lembrar aonde foram os nossos pontos falhos, aonde foram os nossos momentos de erro. Terceiro, o arrependimento deve ser nossa
marca de mudança. Eu vi um negócio na internet muito bacana esses dias. O cara, é tipo assim, essas frases montadas, mas é tão legal que você quase entra na ideia da pessoa, do autor. Aí tinha lá um monte de gente chorando assim. E olha, eu não sou contra chorar não, tá, gente? Eu sou chorão também, de boa, sem problema quanto a isso. Mas aí estava assim: arrependimento é mudança de vida, não é chorar, simplesmente. E você sabe de uma coisa? Às vezes nós choramos, mas não é porque o choro ele está produzindo o arrependimento em nós. Mas aí tem uma famosa expressão, já ouviu falar? Lágrima de crocodilo. Você sabe por quê? Quando, como diz o outro, o crocodilo, ele vai morder, ele pressiona, a mandíbula pressiona uma glândula, aonde o olho dele lacrimeja. E aí tem gente que já faz até pregação, porque o crocodilo, até quando ele vai comer, aleluia, ele ama, porque ele chora por aquele sacrifício, ele está agradecendo. Não tem nada a ver, é a glândula que está ali, e quando a mandíbula aperta, a lágrima sai, acabou, é só isso, é ciência, nesse sentido. Mas qual que é a ideia para nós? Por que eu estou usando esse exemplo? Porque às vezes, nós já estamos igual o crocodilo, meu irmão. A palavra veio, mordeu, chora, mas não quer dizer que ela tocou lá dentro. Quer dizer que você está acostumado ao seguinte, é a rotina. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, como diz o cantor sertanejo lá, né? Mas você nem sabe por que está chorando. Porque choro do olho é uma coisa, choro da alma é outra. Quando a tua alma está chorando, meu irmão, aí não tem para ninguém. Porque quando a tua alma começa a entrar diante de Deus, aí o Espírito Santo que sonda o teu coração, que sabe o que você está decidindo ali naquele momento, ele diz assim: meu filho, agora sim eu vou começar a fazer as mudanças que você precisa na tua vida. Porque às vezes a gente se condiciona a isso. E eu vou falar para você porque eu já fiz isso algumas vezes. E eu tenho certeza que alguém aqui já fez, não foi só eu. Num momento de emoção, uns anos atrás, isso aí bem antes de começar o pastorado, lá na igreja, eu começava a ver lá e eu queria que alguém viesse me abraçar. Gente, eu fiz isso, eu estou falando para vocês, eu fiz, tá? Você não se sentir culpado. E eu falei assim, eu vou começar a chorar. E eu comecei a lembrar de coisa triste que me emocionava, e eu comecei a chorar. E daí veio umas pessoas para orar comigo assim. Eu me senti bem, que as pessoas vieram do meu lado para me orar. Eu já fiz isso, cara. Então, se eu já fiz, eu acredito que você já tenha feito também. Só que isso não mudou nada na minha vida. Foi um momento de bem-estar, nada mais. Só que minha vida continua a mesma. Até que algumas decisões se tornaram práticas no meu coração. Até que eu falei assim, Deus, agora eu vou chorar pelo motivo certo. Agora eu vou chorar porque eu sei por que eu estou chorando. Porque o choro da lágrima é o choro da emoção. E emoção é o pior momento para você tomar decisões. Porque você toma decisão no calor e se arrepende quando esfria. É assim mesmo. Agora, quando você toma uma decisão, você pensa, você entende, você reflete. Olha aqui a sequência do texto. Você abandonou, você toma consciência de que você fez. Você se lembra do que você fez. Você se recorda, você traz a tua memória, você processa. Aí, a gente vai para esse terceiro aspecto. O que diz o texto na sequência do texto? Vamos lá? Arrependa-se. Porque não basta chorar, tem que se arrepender, mudar de vida. Muitas pessoas choram, poucas se arrependem. Porque chorar é fácil, se arrepender é difícil. Porque arrependimento diz respeito à decisão de mudança de caráter, não só de vida. Porque arrependimento reflete de fato quem você é e quem Deus deseja que você se torne. E você toma uma decisão de se tornar essa pessoa em Cristo. E por isso que é duro, é difícil, porque Deus vai ter que confrontar muita coisa no meu caráter, no meu coração, para que eu me torne então essa pessoa que Deus deseja. Aí olha o que diz o texto. Mateus capítulo 3, versículo 2. Ele dizia, e isso me chamou a atenção, vamos ler juntos aqui? 1, 2, 3. Ele
Sabe por que eu estou preocupado? E porque esse texto mexeu comigo? Porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. E eu não estou falando da volta de Jesus, pode ser que ela demore 50 anos ainda. Mas e a volta de Jesus pessoal para você? E o teu chamado pessoal? E o dia que o teu fio de prata for cortado lá na eternidade, e você não abrir mais o olho aqui, meu irmão? Sabe qual que é o grande problema? Você não sabe quando isso vai acontecer e nem eu. Por isso que arrependimento é uma coisa vital. Porque não dá para você se arrepender a cada 10 anos dos seus pecados. Não dá para você se arrepender a cada ano dos teus erros. Você tem que ter uma vida clara de arrependimento, de compreender o que Deus quer de você e você decidir viver por isso todos os dias. E para finalizar, é o nome do ministério que o Marciano trabalha. Mãos à obra. Meu irmão, mete a mão na enxada. Começa a trabalhar de novo. Para de mimimi. Para de desculpa. Para de arrumar problema para Deus não fazer a obra dele na tua vida. Para de inventar coisa. Porque o que Jesus falou aqui na sequência do texto? O que ele disse? Pratique as obras que você praticava no princípio. Para reconstruir o primeiro amor, você tem que fazer tudo de novo. Sabe qual que é o grande desafio? Ninguém gosta de ser rebaixado de função. Já ouviu isso aí? O cara pensa que igreja é um exército, né? Ele vai alcançando patentes. É cabo, né? Soldado, cabo, sei lá como é que é a ordem, mas vou citar aqui: sargento, tenente, capitão, coronel, major, coronel, e tem até o brigadeiro lá, né? Que não deve ser tão bom quanto que a pastora Karen faz, né? Os brigadeiros que ela faz é legal. Mas esse brigadeiro lá é o top lá no exército, não? Não tem melhor que ele. Mestre. Aí tem gente que chega na igreja e diz assim: não, minha vida cristã. Aí o cara já até dá uma endurecida aqui no trapézio aqui assim. Minha vida cristã. Pastor, eu já tive muitas. Eu vou fazer voz de locutor agora aqui. Por mais que a garganta não está ajudando. Pastor, eu já tive muitas experiências com Deus. Aleluia. Eu já vi fogo descer do céu no monte, pastor. Eu já vi árvores brilhando. Eu já levei, uma vez um cara falou isso para mim: pastor, o que você prega e mais 10 pastores não foi o que eu já ganhei de gente para Jesus. Aí eu falei: ô seu sem vergonha, então por que você está desviado e eu estou de pé? Aí eu falei para o cara, porque ele era muito sem vergonha mesmo. E eu era amigo dele, então eu tive essa liberdade de falar. E por que você está desviado e eu e os outros 10 que não ganhamos ninguém para Jesus estamos de pé, e você que ganhou 5.000 para Jesus está desviado? Não, que aconteceram coisas, aleluia. Você sabe que a vida cristã ela é cheia de intempéries, e nós temos muitas nuances que vão acontecendo no meio do caminho. Meu irmão, você tem que começar do zero. Uma vez, e se o pastor Marcos ele ouvir essa mensagem, ele vai entender, porque ele sabe que isso é verdade. Lá de Botucatu. O pastor Marcos tomou a decisão, e Deus havia falado comigo já sobre isso, na época de sair da Assembleia de Deus, onde ele estava 18 anos, ele saiu da nossa igreja muito cedo, muitos anos antes, com um grupo de pessoas, por algumas decisões erradas que a igreja tomou na época, e foram todos para a Assembleia de Deus. E ele ficou 18 anos lá. E ele era o segundo pastor, numa igreja lá 4 vezes maior do que a nossa. E ele era o segundo pastor lá, extremamente respeitado na cidade, como pastor Marcos é até hoje. Muito bem reconhecido pelas pessoas lá. E aí, um dia Deus falou comigo, 6 meses antes, que eles iam voltar para a igreja, que Deus ia trazer eles de volta. 6 meses depois, eles vieram me procurar, que Deus havia falado ao coração deles. Mas o que me chamou a atenção foi a frase do pastor Marcos. Ele falou assim, na casa dele, eu sentado no sofá dele ali, ele me chamou para uma visita e disse assim: pastor Rubinho, eu tomei uma decisão com a minha família, eu abri mão de tudo que eu era, porque eu simplesmente quero que o pastor cuide da nossa família. Nós queremos servir a Jesus e queremos ser cuidados. É só isso que eu quero. Meu irmão, sabe por que fez toda a diferença ele falar isso? Porque se ele me falasse tudo o contrário, você sabe que eu já pastoreei 18 anos, eu
liderava, fazia retiros de casais com quase 80, 100 casais, e ele fazia tudo isso mesmo. Você sabe que eu fazia isso. Isso ia me soar, como normalmente soa para qualquer pastor, com uma arrogância que não era correta naquele momento. Por quê? Porque ele não queria aquilo. Aí eu disse para ele assim: eu não posso impedir de deixar Deus fazer através de você o que Deus quer fazer, meu irmão. Se Deus chamou você, nós vamos trabalhar a tua família, nós vamos estar juntos, mas você vai fazer o que Deus quer. E foi ótimo. Você sabe o que aconteceu 2 anos depois? Ele assumiu a igreja no meu lugar quando eu vim para cá. E a igreja está bem melhor com ele lá do que comigo. Eu acredito nisso, porque a vontade de Deus está uma bênção lá. Mas ele veio para mim abrindo mão de todos os rótulos dele. É claro que eu gostei de saber o que ele fez. E eu mesmo perguntei: ei, pastor, mas o que você fazia lá? A gente não tinha tanto contato. É lógico que você quer saber. É bom você saber os dons e os talentos que as pessoas têm. Eu sempre pergunto mesmo. Mas a postura dele, ele se apresentou e disse: pastor, eu não quero nada disso. Eu só quero que vocês cuidem da nossa família. E isso mudou a história da família deles, da nossa família e da igreja. Porque a questão é que às vezes a gente não quer perder patente. A gente quer ficar ali, ó. Não, mas eu sou coronel. Como é que agora eu vou ser soldado raso de novo? Meu irmão, se você caiu, você vai ter que começar tudo de novo. E eu não estou falando de hierarquia, eu estou falando de posturas diante de Deus. Porque a questão é que às vezes a gente quer viver o auge, mas sem reconhecer a queda. E na verdade, você nunca mais chega no auge se você não entender o que te fez cair. Se você não entender quais foram os teus erros. Está cheio de gente que quer reconstruir a vida, mas não quer reconstruir o coração. Quer reconstruir o casamento, mas não quer reconstruir o relacionamento. E não dá certo. Você precisa reconhecer o teu atual estado. E aí dizer assim: eu quero voltar ao início de tudo. Eu queria pedir: pastor Adriano, dá para você me ajudar aí nessa canção? Quero voltar ao primeiro amor. Pode vir aqui já, que eu quero finalizar agora com o texto. E eu quero que você feche os teus olhos. Efésios capítulo 2, versículo 10, eu citei na terça-feira esse texto aqui. Ele diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então Deus te chamou para trabalhar, Deus te chamou para servir, Deus te chamou para ser a diferença, Deus te chamou para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, meu irmão, para de desculpa e começa a se propor a viver o novo de Deus para a tua vida.